te convidar para abrir a palavra de Deus. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 5, versículo de número 3. Jesus vai começar a pregar o Sermão do Monte e nós vamos ler o capítulo de número 3. Tá bom, irmãos? Irmãos, eu queria dizer que antes de ontem a gente começou esse ensinamento. Então, se os irmãos quiserem pegar a introdução, os irmãos, quando acabar esse vídeo, podem assistir o anterior, né? Tá aqui no nosso canal no YouTube. Ele tá também na página da Igreja Assembleia de Deus Graça e Paz. E ele também tá aqui no meu perfil também oficial aqui do Facebook. Tá bom? Vamos abrir a palavra de Deus, Mateus capítulo 5, versículo de número 3. Vamos lá? Tá escrito assim: bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mais uma vez para a gente gravar. Bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Amém, irmãos? Louvado seja o nome de Jesus. Meus irmãos, eu quero começar a fazer a exposição deste versículo, chamando a tua atenção para alguns pontos. O primeiro ponto que eu quero ressaltar aqui hoje, é que as bem-aventuranças, Jesus ele inicia o Sermão do Monte com as bem-aventuranças. E no último ensinamento aqui online, a gente aprendeu que as bem-aventuranças são o caminho para a verdadeira felicidade. Então, primeira coisa que você aprendeu no último vídeo, as bem-aventuranças são o caminho para a verdadeira felicidade. Como ser feliz de verdade? Vivendo as bem-aventuranças. E eu quero começar a introdução dessa bem-aventurança aqui hoje, falando outra coisa sobre as bem-aventuranças. Primeira coisa que eu quero ressaltar aqui hoje: as bem-aventuranças, além de ser o caminho para a verdadeira felicidade, é bom a gente entender que elas também, as bem-aventuranças, elas traçam, olha bem, elas traçam o perfil de um verdadeiro cristão. Como assim, pastor? As bem-aventuranças são características de um verdadeiro cristão. Vou deixar mais claro para você entender. As bem-aventuranças são qualidades que só os verdadeiros cristãos possuem. Então eu tenho certeza que esse ensinamento ele vai te confrontar muito, viu? Esse ensinamento ele vai te confrontar muito. Então a primeira coisa que a gente aprende aqui, as bem-aventuranças, a pobreza de espírito, os que choram, os mansos, os humildes, os pacificadores, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, são qualidades, características de um verdadeiro cristão. Vamos lá? As bem-aventuranças, primeira coisa que a gente vai pegar, elas traçam o perfil de um verdadeiro cristão. Elas são qualidades de um verdadeiro cristão. Elas são características de um verdadeiro cristão. Segunda coisa que a gente aprende aqui a título de introdução. Segunda coisa que a gente vai aprender aqui a título de introdução. Segunda coisa, as bem-aventuranças não são características, qualidades de pessoas naturais. Vou te ensinar de novo para você entender. As bem-aventuranças são qualidades, características e fazem parte do perfil de um verdadeiro cristão. A primeiro tópico. Segundo tópico é: as bem-aventuranças, elas não são qualidades naturais do ser humano. As bem-aventuranças não são características naturais do ser humano. Segunda coisa, para você entender, as bem-aventuranças não são
características naturais do ser humano. Ou seja, as bem-aventuranças, ninguém nasce com elas. Ninguém nasce com essas qualidades. Ninguém nasce com esse perfil traçado. Resumindo aqui para você entender, as bem-aventuranças não são qualidades que as bem-aventuranças não são qualidades que as pessoas ganham e herdam de pai para filho. É a segunda coisa que você vai entender aqui. Ninguém nasce sendo pobre de espírito. Ninguém nasce com a qualidade bem-aventurada do choro. Ninguém nasce tendo fome e sede de justiça. Ninguém nasce manso. Ninguém nasce misericordioso. Ninguém nasce pacificador. Ou seja, as bem-aventuranças não são qualidades naturais do ser humano. As bem-aventuranças não são características naturais de um ser humano. Ninguém nasce com elas. É a segunda coisa que você tem que entender. A terceira coisa que você tem que entender das bem-aventuranças é que as bem-aventuranças, elas estão em ordem. Ou seja, elas não estão colocadas ali aleatoriamente. Não. As bem-aventuranças, elas estão na sequência certa. Por quê? Você percebe que a primeira bem-aventurança é a pobreza de espírito. Por que a primeira bem-aventurança é a pobreza de espírito? Porque automaticamente ela vai puxar todas as outras bem-aventuranças. Resumindo, a primeira bem-aventurança, ela é pobreza de espírito. Por quê? Porque quem não é pobre de espírito não chora, que é a segunda bem-aventurança. Quem é pobre de espírito, olha aqui, ó, quem é pobre de espírito, ele chora. Quem é pobre de espírito, ele tem fome e sede de justiça. Quem é pobre de espírito, ele é manso. Quem é pobre de espírito, ele é pacificador. Então, por que é que Jesus colocou a primeira bem-aventurança, pobreza de espírito? Por quê? Porque ela é a cabeça. Ela é a cabeça. Automaticamente ela puxa todas as outras bem-aventuranças. Elas estão nas sequências como elas devem ser. Uma puxa a outra. Uma puxa a outra. Se eu sou pobre de espírito, eu choro. Se eu sou pobre de espírito, eu tenho fome e sede de justiça. Se eu sou pobre de espírito, eu sou manso. E assim sucessivamente. Terceira coisa que a gente aprende aqui. As bem-aventuranças estão na ordem correta. Elas não estão aleatoriamente. Amém até aqui? Vamos continuar. Vamos continuar aqui o ensinamento. Então, o que é ser pobre de espírito? Talvez você está se perguntando aí. Pastor, o que é ser pobre de espírito? O que é que Jesus quis dizer? O que é que ele estava falando? O que é que ele estava querendo ensinar para aquele povo? O que é que ele estava querendo ensinar? Antes de nós aprendermos o que é ser pobre de espírito, primeiro nós vamos aprender o que não é. Então, antes da gente aprender o que é ser pobre de espírito, primeiro a gente vai aprender o que não é. Então, depois que a gente aprender o que não é, depois que a gente descartar o que não é, a gente vai aprender o que é. Então, fica ligado aí até o final do vídeo, porque tem muita coisa boa aqui, tem muita palavra, vai ter, irmão, você vai se alimentar muito aqui hoje, então fica aí. Então, antes da gente aprender o que é pobreza, a gente vai aprender o que não é. Primeira coisa, o que não é pobreza de espírito? O que não é pobreza de espírito? Vamos lá? Pobreza de espírito, em primeiro lugar, não é pobreza física. Não é pobreza material.
Jesus não está falando de pobreza material, de condições financeiras. Se nós dermos uma lida no texto, a gente pode entrar em contradição e entender que Jesus está falando de pobreza física, de pobreza material. E Jesus não está falando de pobreza material. Jesus não está falando de recursos materiais, de quem tem necessidades materiais. Não é isso. Primeira coisa, Jesus não está falando de pobreza material. Pastor, por que é que Jesus não está falando de pobreza material? Porque nós não podemos interpretar um versículo e isolar ele. Nós temos que ver o que a Bíblia inteira fala ao respeito. Se nós formos ver no decorrer da história da igreja, muitas pessoas interpretaram este versículo aqui como pobreza material. Quer um exemplo dele? Francisco de Assis, ou mais conhecido como São Francisco de Assis. O monge que pregou a pobreza, que Jesus amava os pobres e que dos pobres era o reino dos céus. Só que essa não é uma verdade bíblica. Não é uma verdade bíblica. A gente vai ver no Novo Testamento que Jesus salvou tanto o rico quanto o pobre. Jesus não faz acepção de pessoas. Jesus salva rico. Jesus salva pobre. O evangelho é para rico. O evangelho é para pobre. Quer ver dois exemplos bíblicos do Novo Testamento? Lucas capítulo 16, a partir do versículo de número 19, Jesus vai contar uma parábola do rico e do Lázaro. A Bíblia diz que Lázaro, ele foi para o seio de Abraão, e o rico, ele foi para o inferno, ele foi para o Hades. Então, muitos pegam esse texto do pobre de espírito e pega a parábola do rico e do Lázaro e fala que todo rico vai para o inferno, né? E que todo pobre, ele vai para o céu. E isso é uma mentira. Jesus, ele salvou no Novo Testamento tanto rico quanto pobres. Quer ver um exemplo de pobre que Jesus salvou? O Lázaro, da parábola em Lucas 16. Quer um exemplo de rico que Jesus salvou? Em Mateus capítulo de número 27, verso de número 57 em diante, a Bíblia vai falar de um homem chamado Arimateia, ou José de Arimateia. E a Bíblia vai dizer que este era muito rico. E a Bíblia vai deixar bem claro para a gente entender que este era discípulo de Jesus. Ou seja, Jesus em Lucas 16 salvou Lázaro, o mendigo. E em Mateus capítulo de número 27, Jesus também salvou o rico José de Arimateia. Então, a pobreza de espírito que Jesus está falando não é pobreza material, não é pobreza física. Quer ver mais um versículo da Bíblia Sagrada? Provérbios 22, 2. Olha o que a Bíblia diz. O rico e o pobre se encontraram. A um e ao outro fez o Senhor. Então, Deus, ele fez tanto rico quanto pobre. Então, concernente à salvação, automaticamente ele também não vai fazer acepção de quem é pobre e de quem é rico, de maneira nenhuma. Então, nós não podemos interpretar a Bíblia de maneira de pegarmos um versículo e isolarmos. Muito pelo contrário, nós temos que analisar toda a Bíblia. Jesus salvou ricos e Jesus também salvou pobres. Deus criou os ricos e Deus também criou os pobres. Outra coisa, por que pobreza física e pobreza material não é o que Jesus está falando? Primeiro, vamos lá. Uma pessoa pobre ou uma pessoa rica, ou vamos deixar melhor, vamos resumir. Riqueza e pobreza não são sinais de espiritualidade de ninguém. A pobreza não vai fazer ninguém espiritual. Da mesma forma também a riqueza, ela não vai fazer ninguém espiritual. Ela não transforma ninguém numa pessoa espiritual. A pobreza não transforma ninguém em pessoas espirituais
E nem a riqueza também transforma alguém em pessoas espirituais. A gente vê muito pobre que não é humilde. E a gente vê muito rico que é humilde. Então a gente não pode. Eu acredito que você conhece muito pobre que é metido a rico. E eu acredito que você conhece muito rico que ele nem mostra do que tem. Então, Jesus não está falando de pobreza material. A pobreza material não é sinônimo e não significa que a pessoa é salva pelo fato dela ser pobre. E nem transforma ela numa pessoa espiritual. Assim também a riqueza não. Então, por que é que Jesus, aqui no bem-aventurado, os pobres de espírito, por que é que ele, olha aqui, ó, por que é que ele não está falando de pobreza material? Por quê? Ele fez tanto ricos e fez pobres. E nós temos diversos versículos bíblicos de pessoas pobres e ricas sendo salvas por ele. Então, a primeira coisa que a gente aprende é: pobres de espírito não são pessoas pobres materialmente. Amém até aqui a primeira? Pobreza de espírito não é pobreza material, não é pobreza física. Segunda coisa que Jesus não está querendo dizer: o que não é pobreza de espírito. Vamos lá? Pobreza de espírito, olha aqui, ó, não é pobreza espiritual. Pobreza de espírito não é pobreza espiritual. Nós temos no Nordeste e muitas regiões do país de chamar uma pessoa pobre de espírito, né? Uma pessoa que não ama, uma pessoa que não perdoa, uma pessoa que é má, uma pessoa que é ruim, uma pessoa que não ajuda ninguém, uma pessoa que faz mal às outras pessoas, uma pessoa que faz maldade para outras pessoas. E no Nordeste do Brasil, na região Norte, e aqui em São Paulo também, muita gente chama essas pessoas que não amam, essas pessoas que não perdoam, pessoas más, assassinos, de pobre de espírito. Mas Jesus não está chamando esse povo de bem-aventurado. Uma pessoa que não ama não é bem-aventurada. Uma pessoa que não perdoa não é bem-aventurada. Uma pessoa com maldade com as outras pessoas não é bem-aventurada. Uma pessoa que deseja mal às outras pessoas não é bem-aventurada. Esse tipo de pessoa não são bem-aventurados. Então, a gente não pode confundir pobre de espírito com pobreza espiritual. Pobreza espiritual são pessoas que não amam, pessoas más, pessoas ruins, pessoas que não ajudam ninguém, pessoas que não perdoam, pessoas que têm a índole ruim. E por causa disso, a sociedade chama essas pessoas de pobre de espírito. Mas não são essas pessoas que Jesus está chamando de bem-aventurado. Muito pelo contrário, pessoas que não amam, pessoas que não ajudam ninguém, pessoas que não perdoam, pessoas más, pessoas ruins, elas não são bem-aventuradas. Muito pelo contrário. Essas pessoas são pessoas tristes, são pessoas que não têm Deus no seu coração. Mas, então, a segunda coisa que nós aprendemos aqui, Jesus não está falando de pobreza espiritual. Pobre de espírito não é pobreza espiritual. Terceira coisa que a gente vai aprender aqui, e essa daqui vai falar com muita gente. Essa daqui vai falar com muito cristão. Pobreza espiritual que Jesus está falando, terceira coisa aqui, não é uma vida espiritual pobre. Terceira coisa, ser pobre de espírito não é ter uma vida espiritual pobre. Vamos aprender o que é que ter uma vida espiritual pobre? Vamos lá. Terceira coisa, ser pobre de espírito não é ter uma vida espiritual pobre. Pastor, e o que era uma vida espiritual pobre? Muitos cristãos, muitos irmãos, eles pensam que pelo fato deles não ser pastores, evangelistas,
presbíteros, diáconos, cooperadores, diaconisas, cooperadoras, missionários, eles acham que eles não precisam ter uma vida espiritual abundante. Eles acham que eles não precisam orar que nem os outros. Eles acham que não precisam jejuar que nem os obreiros. Mas Jesus está falando, o pobre não é ter uma vida espiritual pobre. O que é ter uma vida espiritual pobre, pastor? Não ter uma vida de oração. É não ter um bom conhecimento bíblico. Pessoas que não conseguem jejuar. Pessoas que quebram o jejum por qualquer coisa. O que é mais? Vida espiritual pobre, pastor? Pessoas que não têm comprometimento com os cultos da sua igreja. Pessoas que não têm comprometimento com as coisas do reino. São pessoas que não oram. Pessoas que não conhecem a Bíblia. Pessoas que não jejuam. Pessoas que não se consagram. Pessoas que desprezam os cultos, os ensaios, os evangelismos, que desprezam as atividades e os trabalhos da igreja. Essas pessoas têm uma vida espiritual pobre. E não é isso que Jesus está dizendo. Não é isso. Jesus, ele não está falando de vida espiritual pobre, de crentes que não buscam a Deus em oração, que não meditam na palavra, que não consagram suas vidas, descomprometidos com as atividades da igreja. Esses são cristãos que têm a vida espiritual pobre. E não é esse o bem-aventurado que Jesus está falando, não. Não é esse o bem-aventurado que Jesus está falando. Por que, pastor, que não é esse o bem-aventurado que Jesus está falando? Primeiro, porque Jesus nos chamou, irmãos, para nós termos uma vida, e uma vida abundante na sua presença. Jesus nos chamou para termos vida, e uma vida espiritual abundante, está escrito em João 10:10. Jesus nos chamou para nós meditarmos na sua palavra de dia e de noite. Jesus nos chamou para termos prazer na sua palavra. Salmo de número 1, Josué, capítulo de número 1. Jesus nos chamou para meditarmos na sua palavra de dia e de noite. Jesus nos chamou, olha isso daqui, irmãos, para nós orarmos em secreto, para nós orarmos sem cessar. Jesus nos chamou para nós orarmos publicamente. O cristão, ele tem que ter uma vida abundante espiritual. Ele tem que meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Ele tem que orar sem cessar. Ele tem que orar em secreto. Ele tem que orar publicamente. Outra coisa que nós vamos aprender. Jesus nos ensinou a nos enchermos do Espírito Santo. Não é pastor que tem que ser cheio. Não é só o presbítero que tem que ser cheio. Não é só o evangelista que tem que ser cheio. Não é só o obreiro que tem que ser cheio. Vida espiritual pobre não pode fazer parte da tua vida. Jesus nos chamou para sermos cheios do Espírito Santo. Não é só para obreiro. Não é só para quem tem funções na igreja. Jesus chamou todos os cristãos para serem cheios do Espírito Santo de Deus, irmãos. Jesus chamou todos os cristãos. Então, vida espiritual pobre não pode fazer parte da tua vida. Você tem que ter uma vida abundante e espiritual. Jesus te chamou para ser cheio do Espírito Santo e não vazio. Jesus te chamou para a plenitude do Espírito.
Jesus te chamou para ter uma vida abundante. É por isso que Jesus não está falando aqui de vida espiritual pobre. Jesus não está falando de vida espiritual pobre. Amém, irmãos? Então a gente aprendeu até aqui que Jesus não está falando de pobreza material, de pobreza espiritual e nem de vida espiritual pobre. Jesus não está falando de pobreza física, de pobreza espiritual e nem de vida espiritual pobre. Tem gente que acha assim, eu não consigo ter uma vida de oração. Eu não consigo orar, eu não consigo meditar na palavra. Isso deixa para os pastores. Não. Você não é pobre de espírito. Você tem uma vida espiritual pobre, é diferente. E não é esse que Jesus está chamando de bem-aventurado. Pastor, então o que é ser pobre de espírito? Se não é pobreza física, material, se não é pobreza espiritual, e se não é uma vida espiritual pobre, então o que é que Jesus está querendo dizer? O que é que Jesus está querendo dizer? Vamos fazer a exposição do texto aqui. Então vamos lá? Jesus falou bem-aventurado. O que é bem-aventurado? Felizes, ditosos, completos, plenos, satisfeitos, mais do que felizes, são os pobres de espírito. Para a gente aprender o que é que Jesus está falando, a gente tem que saber o que é pobre. A gente tem que saber qual foi a palavra grega que Jesus usou aqui. Então vamos fazer a exposição desse versículo aqui de maneira correta. Como é que eu sei que alguém é pobre? Como é que eu sei que alguém é pobre? A resposta é simples. É pela necessidade que ele tem. Um pobre, ele tem muitas necessidades. E na maioria das vezes, quando a pobreza, o nível de pobreza é mais alto, as pessoas não têm nada. Ou seja, elas têm necessidade de tudo. Então vamos lá. Como que eu caracterizo uma pessoa pobre? Primeiro, pela necessidade que ela tem. Uma pessoa pobre, ela tem necessidades. Uma pessoa pobre, ela tem necessidade. E se a gente for colocar esse nível de pobreza no mais alto patamar, ela é uma pessoa que tem tantas necessidades, ou até mesmo todas, que ela é totalmente dependente de outro para tudo. Mas para a gente fazer a exposição do texto corretamente, vamos pegar esta palavra grega que Jesus falou. A palavra grega aqui, em Mateus capítulo 5, verso 3, que Jesus usou para pobre, é a mesma que ele usou para falar do Lázaro, lá em Lucas 16. E qual que é o sentido desta palavra pobre no seu original? O sentido da palavra pobre, olha aqui, no seu original, é mendigo, miserável, completamente perdido. Então, peraí, olha aqui, paupérrimo, cheio de chagas. Então, essa palavra grega que Jesus usou aqui para pobre, ela significa, olha a primeira coisa, mendigo, olha aqui, faminto, olha aqui, miserável, cheio de chagas e completamente perdido. Então, a primeira coisa que a gente vai aprender aqui, o que é que Jesus estava dizendo? Esse pobre que Jesus está falando aqui, a palavra grega no seu original significa mendigo. E vamos trazer aqui as qualidades e as características de um mendigo. A primeira é, o mendigo, ele é imundo. Imundo por não ter lugares para tomar banho,
para fazer as suas necessidades básicas, ele se torna imundo. Então a primeira característica de um mendigo, ele é sujo, ele é imundo. A segunda característica de um mendigo, o mendigo não tem nada. O mendigo, ele não tem nada. Ele é completamente dependente das pessoas. Ele é completamente dependente de alguém. Ele só come se alguém dá. Ele só bebe se alguém dá. Ele só tem roupa nova se alguém dá. Ele só consegue alguma coisa se alguém dá. Então a segunda característica de um mendigo, ele é completamente dependente de alguém. E é aqui, outra coisa, é aqui que nós vamos entrar. É isso daqui que Jesus está querendo dizer. O que é que Jesus estava querendo dizer? Bem-aventurados. Bem-aventurados são aqueles que chegam adiante de Deus. Aleluia. Como um mendigo, totalmente dependente dele. Olha isso daqui, irmãos. O que é que Jesus está querendo dizer? Bem-aventurado os pobres de espírito. A gente já aprendeu que pobreza, e esse pobre, no seu original, tem o sentido de mendigo. E se tem uma coisa que o mendigo é dependente de alguém. Então, o que é que Jesus está querendo resumidamente aqui para a gente aprender? Jesus está dizendo: bem-aventurados são aqueles que chegam diante de mim mostrando total dependência. Bem-aventurados são aqueles que chegam diante de Deus sem nada. Bem-aventurados aqueles que chegam diante de Deus falando que é total dependente dele. Bem-aventurados são aqueles que chegam diante de Deus e falam: eu não sou nada, eu sou um imundo, eu sou um miserável, eu não posso nada, Senhor. É só o Senhor que pode me limpar, é só o Senhor que pode me redimir, é só o Senhor que pode me lavar. Eu não sou nada, eu sou completamente dependente de Deus. Esse é o pobre de espírito que Jesus está falando. Aleluia! Esse é o pobre de espírito que Jesus está falando. São aqueles que chegam diante de Deus com total dependência. São aqueles que chegam diante de Deus sem nada nas suas mãos. São aqueles que reconhecem a sua miserabilidade diante de Deus. São aqueles que reconhecem que são pecadores diante de Deus, aqueles que reconhecem que são imundos, que são miseráveis, que não têm nada que possam agradar a Deus. Eles chegam sem nada, eles são completamente dependentes de Deus. Esse é o bem-aventurado que Jesus está chamando de feliz. Aleluia! Aleluia! Primeira coisa, o que é ser bem-aventurado, pastor? Ser bem-aventurado é reconhecer que nós somos totalmente dependentes de Deus. Segunda coisa, o que é ser bem-aventurado, pastor? É entender que nós somos miseráveis pecadores e sozinho nós não conseguimos nos salvar. É entender que nós somos, a Bíblia diz em Isaías que as nossas obras de justiça são como trapos de imundícia. É entender que eu sou imundo, miserável, pecador, e que nada que eu consiga fazer, não há nada que eu possa fazer que eu possa me salvar. Então eu chego diante de Deus: Senhor, eu sou dependente do Senhor para todas as coisas. Se o Senhor não fosse na minha vida, eu não me salvaria.
Se o Senhor não fosse na minha vida, eu ia para o inferno, eu estava condenado. Eu sei que eu sou imundo, eu sei que eu sou pecador, eu sei que eu sou miserável, eu sei que eu só sei errar, eu sei que eu só sei pecar, eu sei que eu só sei desobedecer a tua palavra, e é por isso que eu me achego diante de ti com total dependência, e eu sei que eu só vou ser salvo, eu só sei que eu só vou para o céu por causa da tua misericórdia, por causa da tua graça, por causa da tua bondade, por causa do teu amor, e não tem nada que eu possa fazer para me salvar, mas o Senhor mandou o seu Filho Jesus Cristo, que derramou o seu sangue na cruz do Calvário, e o sangue dele me purificou, o sangue dele me limpou, ele me redimiu, e eu estou aqui total dependente do Senhor para salvação. Eu sou completamente dependente da tua presença, eu sou completamente dependente do Senhor para mim ser salvo. É isso que Jesus está nos ensinando, irmãos. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Então a primeira coisa que a gente aprende aqui, o que é ser pobre de espírito, pastor? É reconhecer que nós somos miseráveis pecadores. É reconhecer que nós não somos nada diante de Deus. É reconhecer que nós somos imundos, que nós somos miseráveis, que nós só sabemos errar, que nós só sabemos, aleluia, desobedecer a Deus, e que se não fosse Ele, se não fosse a graça, se não fosse a misericórdia, se não fosse a sua bondade, o seu amor, nós teríamos sido já consumidos, jogados no inferno. Então nós precisamos reconhecer, irmãos, primeira coisa, pobreza de espírito. Reconheça que você não é nada, que você é um pecador e que você é totalmente dependente de Deus para te salvar. Que você é completamente dependente de Deus para Deus te levar para o céu. Oh, louvado seja o nome de Jesus. Então, peraí, talvez você me pergunta, pastor, aonde que está a alegria nisso? Aonde que está a alegria em tudo isso? Como é que o Senhor está dizendo para mim que feliz, mais do que feliz, é aqueles que reconhecem que são miseráveis? Aonde que está a alegria nisso? Olha isso daqui, irmãos. Jesus responde, feliz é o homem. Olha isso daqui, irmãos. Feliz é o homem que se achega diante de Deus humilhado, que se achega diante de Deus como um mendigo. Senhor, eu não tenho nada. Senhor, eu sou imundo. Senhor, eu sou pobre. Senhor, eu sou miserável. Ele está dizendo, bem-aventurado aqueles que dobram o seu joelho na presença de Deus, que tem esse sentimento. Ele sabe que tudo que ele tem, ele vai receber de Deus. Ele chega diante da presença de Deus como miserável, como mendigo, como imundo, aleluia, pedindo a Deus por misericórdia. Feliz é aquele que reconhece que é pequeno. Feliz é aquele que reconhece que é pecador. Feliz é aquele que reconhece que é dependente de Deus para salvação, irmãos. Feliz é aquele que reconhece as suas falhas. Feliz é aquele que sabe que é salvo pela graça. Feliz é aquele que é salvo por causa da misericórdia. Feliz é aquele que dobra o joelho, irmãos, e deixa toda a soberba de lado, todo o orgulho de lado, toda a prepotência de lado, e ele chega como um mendigo diante de Deus, falando, Pai, nada eu trago nas minhas mãos, porque eu não tenho nada. Eu sou completamente dependente do Senhor. Não há nada que eu possa fazer para me salvar. É o Senhor que pode me salvar. É isso que é uma pessoa pobre de espírito. Aleluia. Bendito seja o nome de Jesus. O pobre de espírito sabe que se não fosse a cruz do Calvário, irmãos, a cruz de Jesus Cristo, o sangue derramado na cruz, ele estaria, irmãos, condenado para o inferno. Porque ele sabe que ele é pequeno,
Ele sabe que ele não pode se salvar. Ele sabe que ele estava morto nos seus pecados e delitos. Ele sabe tudo isso. Quer uma base bíblica boa para a pobreza de espírito? Quer uma base bíblica boa para a pobreza de espírito? Vamos abrir a palavra de Deus em Lucas 18. Jesus ele vai contar uma parábola. A parábola do fariseu e do publicano. Irmãos, esta parábola é sensacional. Essa parábola. E ela vai mostrar o que é ser pobre de espírito. Vamos lá? Lucas 18, do 9 ao 14. Propôs também Jesus esta parábola, que confiavam a si mesmo alguns, por se considerarem justos. Olha aqui, ó. E desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Agora, olha o publicano. Olha o pobre de espírito aqui, ó. Irmãos, olha o pobre de espírito. Olha o que Jesus está querendo dizer. Olha o pobre de espírito. Olha o pobre de espírito. Ó, o publicano estando em pé, de longe, não ousava nem ainda levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos, olha isso daqui, irmãos. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque todo aquele, olha aqui, ó, que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado. Você percebeu a diferença de alguém que é pobre de espírito de alguém que não é? Olha o fariseu orando: Senhor, eu não sou pecador, eu sou justo. Eu não sou como os demais homens. Eu não sou como os demais pecadores. Mas o publicano, olha a pobreza de espírito do publicano: Senhor, eu estou de longe e eu nem consigo levantar os meus olhos para o céu. Tende misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Olha a diferença, irmãos, de um cristão pobre de espírito. Olha o que Jesus está nos ensinando, irmãos. Pobreza de espírito é entender que você é um pecador, é entender que você é um miserável, é entender que você é completamente dependente de Deus para ser salvo, é que você é completamente dependente de Deus para tudo, que você é um mendigo e que você chega diante de Deus com as suas mãos assim, ó: Pai, eu não tenho nada. Eu sou completamente dependente de ti. Perdoa os meus pecados. Eu sou um miserável pecador. Eu não sou ninguém, Senhor. Eu não sou nada. Eu sou pó. Eu sou miserável. É desses que Jesus está dizendo: bem-aventurados são aqueles que chegam com humildade na presença de Deus, que reconhece as suas falhas, que reconhece os seus pecados, que reconhece que é miserável, que reconhece que não é nada. Bem-aventurados são esses que chegam diante de Deus sem nada, esperando que tudo que vem dele, esperando tudo que venha dele. Bendito seja o nome de Jesus. Quer ver outro exemplo? Outro exemplo de pobreza de espírito? Outro exemplo de pobreza de espírito? Olha isso daqui, irmãos. Olha o que a palavra de Deus vai nos dizer. Olha aqui, ó. Olha Esdras orando, irmãos. Olha Esdras orando. Quer ver? Meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a ti a face. Meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça e a nossa culpa cresceu até os céus. Ah, Senhor,
Deus de Israel, justo és, pois somos os restantes que escaparam, como hoje vê. Você percebe que um grande homem de Deus, ele não fica determinando nada, ele não fica cobrando nada de Deus, ele não fica decretando nada na vida de ninguém. Um grande homem de Deus, ele não é soberbo, ele não é orgulhoso, ele não é prepotente. Mas um grande homem de Deus, ele é pobre de espírito. Ele é humilde. Ele se achega na presença de Deus como um miserável, como um pecador, como alguém que não tem nada para entregar para Deus. Ele não traz nada nas suas mãos. Ele entende que ele é imundo. Ele entende que ele é totalmente dependente de Deus. Esse é o pobre de espírito. Grandes homens de Deus, irmãos, eles serão pobres de espírito. Nós vemos hoje a diferença, né, de uma qualidade que nós estamos aprendendo aqui do que é ser pobre de espírito. E todo cristão tem que ser pobre de espírito. Todo cristão tem que reconhecer que é miserável, pecador, imundo. E que se Deus não fosse na vida dele, ele não seria nada. Ele chega diante de Deus sem nada, reconhecendo a sua total dependência. Ele sabe que se não fosse a graça, ele ia para o inferno. Irmãos, olha Neemias orando. Olha Neemias orando. Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometidos contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Olha o pobre de espírito, irmãos. Quer saber se alguém é pobre de espírito? Vê como ele ora. Quer saber se alguém é pobre de espírito? Vê como ele se comporta na presença de Deus. Irmãos, aqui eu quero concluir esse ensinamento de hoje. A gente aprendeu que ser pobre de espírito é chegar diante de Deus com total dependência. É entender que nós somos dependentes de Deus para sermos salvos. Ou seja, você não pode se salvar. Não tem nada que você possa fazer para ser salvo. Por quê? Porque você é um miserável pecador. Você só sabe errar, nós só sabemos errar. Nós só sabemos desobedecer. Nós pecamos, nós erramos. E nós temos que achegar diante de Deus com essa humildade, olhando para nós. Pai, eu sou miserável pecador. Eu sou falho. Eu sou imundo. Eu sou mendigo. Não tem nada que eu possa fazer para ser salvo. Mas eu sou completamente dependente do Senhor. Se você é assim, irmãos, se isso for uma verdade, que você é assim, você é bem-aventurado. Sobre você repousa o Espírito Santo de Deus. Se você tem esse sentimento dentro de você, de que você é um miserável pecador e que você depende de Deus para ser salvo, que nada que você possa fazer para ser salvo, que você depende da graça, da misericórdia, da bondade, do amor de Deus, você é bem-aventurado. Você é mais do que feliz. Você é completo, você é pleno. Você é uma pessoa satisfeita. O Espírito Santo repousa sobre você. O Espírito Santo é na tua vida. Você é cheio do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome de Jesus. E se você é desse jeito, se você se sente desse jeito que eu acabei de ensinar, o reino dos céus é seu. O reino dos céus é todo seu. O reino do céu é de você que está me ouvindo aí. Se você se reconhece que é completamente dependente de Deus para ser salvo,
que você é completamente dependente de Deus para a salvação, você é bem-aventurado. Sobre você repousa o Espírito Santo e tem a promessa: teu é o reino dos céus, teu é o reino dos céus, teu é o reino dos céus. Se você se sente desse jeito, irmãos, se você tem esse sentimento de você, você é bem-aventurado e teu é o reino dos céus. O reino dos céus é seu. 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 Mas aqui também cabe uma advertência. Se você não tem esse sentimento, se você não se sente assim, se você não tem esse sentimento dentro de você, a palavra de Deus nesta noite para você é: se arrependa, confesse os teus pecados, tenha fé em Jesus Cristo, se achegue diante de Deus falando: Pai, esta palavra falou comigo, eu sou completamente dependente do Senhor, me perdoa, que eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te encher neste momento, que o Espírito Santo vai te encher neste momento, que vai repousar sobre a tua vida o Espírito Santo de Deus, e ele vai te encher. E a partir de hoje, se você não era pobre de espírito, você vai ser pobre de espírito a partir de hoje. Você vai ser pobre de espírito a partir de hoje. As tuas orações vão ser diferentes. Os teus cultos vão ser diferentes. Você vai se rasgar diante de Deus. Falar: Pai, eu sou miserável, pecador. Eu sou, Senhor, eu sou mendigo. Eu sou completamente dependente de Ti. E quando você se ver assim, o Espírito Santo vai te encher. A palavra de Deus vai te encher. A presença de Deus vai te encher. E você vai ser bem-aventurado. Você vai ser bem-aventurado, meu irmão. Você vai ser bem-aventurado, minha irmã, e sobre você repousa o Espírito Santo de Deus. E aqui eu fecho, aqui eu concluo. Bem-aventurado os pobres de espírito, bem-aventurado aqueles que se achegam de Deus com as mãos vazias, bem-aventurado aqueles que se achegam diante de Deus entendendo que não são nada, como um mendigo, como um miserável pecador que não tem nada para oferecer, completamente dependente de Deus. Aqueles que andam na presença de Deus entendendo e tendo consciência que não é nada, que tem consciência de que não tem nada com que ele faça, ele não tem nada nas mãos dele, mas ele é totalmente dependente de Deus. Esse é o pobre de espírito que Jesus chamou de bem-aventurado. Se você é assim, você é bem-aventurado, meu irmão. Você é bem-aventurada, minha irmã. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus abençoe a tua família. E que esta palavra possa ter falado aos teus corações. E amanhã, no próximo vídeo, às 21 horas da noite, nós vamos aprender: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Que choro é esse que Jesus estava ensinando? Que choro é esse? Amanhã, às 21 horas, nós vamos aprender que choro é esse e qual é esse bem-aventurado que chora que Jesus estava falando. Eu queria neste momento te convidar para amanhã assistir a live às 21 horas e eu queria te convidar a curvar a tua cabeça nesse momento. E nós vamos orar mais uma vez para agradecermos a Deus por esta palavra, por esse ensinamento aqui nesta noite. Não perca amanhã. Às 21 horas, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Amém? Eu fiz um canal no YouTube, é Pastor Aderlan Marques. Procura lá depois, se inscreve lá, lá vai ter muita coisa boa para você. Tá bom? Curva a tua cabeça nesse momento, deixa eu orar por você. Pai, muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado por esse ensinamento, Senhor. Que ele possa ter falado, meu Pai, com muita gente. Aqueles que assistiram ao vivo, mas aqueles que vão entrar depois. Que eles possam ser, meu Pai, edificados, confrontados, meu Pai, pela Tua palavra. Abençoa os Teus filhos, que hoje eles entenderam o que é ser pobre de espírito.
Nos capacita pelo teu Espírito Santo, meu Pai, a vivermos, meu Pai, na total dependência do Senhor. Que nós venhamos ter dentro do nosso coração esse sentimento, que nós somos pecadores e que nós somos completamente dependentes de Deus para sermos salvos. Que Deus abençoe a tua vida, irmão. Que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Tenha uma noite de bênção, de vitória e de milagre. Amém? Tenha uma noite cheia da presença de Deus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Tchau, tchau.